Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui quem fala é o professor Ailton da Costa e a nossa videoaula de hoje é sobre a civilização mesopotâmica. A civilização mesopotâmica se desenvolveu no vale dos rios Tigre e Eufrates e é considerada o berço da cultura ocidental. Legados científicos como os cálculos astronômicos, a escrita, o primeiro código de leis e as cidades-estados provêm de povos que desenvolveram-se nessa região. Sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus, dentre outros povos, dominaram esta zona. A região entre os rios Tigre e Eufrates era denominada Crescente Fértil. A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa entre dois rios. A abundância de águas e terras férteis permitiu a fixação dos primeiros seres humanos nessa região. A primeira civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia foi a dos Sumérios, povo oriundo do vizinho planalto do Irã. A primeira cidade dessa civilização foi Kish. Depois surgiram Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu. As cidades eram independentes, governadas por um patese, que era uma mistura de chefe militar e sacerdote. Eles controlavam a população, cobravam impostos e administravam as obras para armazenar água para os períodos de seca. Os sumérios eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses. Era grande o culto especialmente a Ishtar, que era a deusa da fertilidade, a qual representava as forças da natureza e cujo símbolo era uma estrela de 5 pontas. As terras eram consideradas propriedade dos deuses, cabendo ao homem servi-los, não só com o trabalho agrícola, mas também com a edificação dos zigurates, que eram templos em forma de pirâmides terraplanadas. Os sumérios desenvolveram um sistema de leis baseado nos costumes e tornaram-se habilidosos nas práticas comerciais. Por isso, elaboraram a escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita. Era assim chamada porque eram feitas com um estilete em forma de cunha que gravavam em placas de argila. Depois de longo tempo de autonomia, as cidades sumerianas se enfraqueceram devido às lutas pela hegemonia política. O enfraquecimento possibilitou a invasão de vários povos semitas, provenientes do sudeste da Ásia, que falavam línguas semíticas como os hebreus, árabes, etíopes, babilônicos, assírios, arameus, cananeus e fenícios. A cidade mais importante dos acádios foi Akkad, que deu origem ao termo Acádios. Por volta de 2330 a.C., o rei acádio Sargão I unificou as cidades sumérias, criando o primeiro império que se tem registro na história, o Império Acádio. A cultura dos acádios baseava-se na construção de cidades e edificação de grandes templos e palácios. Tinham uma religião politeísta e uma política de centralização do poder nas mãos do rei. A sua economia desenvolveu-se através da agricultura e seguia as cheias dos rios Tigre e Eufrates. Diferentes invasões estrangeiras inviabilizaram a permanência do domínio acádio, que acabou desaparecendo por volta de 2100 a.C. Entre os diferentes povos invasores da Mesopotâmia que derrubaram os acádios estavam os amoritas, provenientes do deserto árabe. Os amoritas se estabeleceram na cidade de Babilônia, na média Mesopotâmia. Por volta do século XVIII a.C., Hammurabi, rei da Babilônia, conseguiu unificar toda a região, fundando o primeiro Império Babilônico. A cidade transformou-se num dos maiores centros urbanos da antiguidade, onde se erguiam importantes monumentos arquitetônicos. É o caso do Zigurate de Babel, que é citado na Bíblia como a torre construída para se chegar ao céu. Hammurabi foi o mais importante rei da Babilônia. Organizou o primeiro código de leis escritas, o Código de Hammurabi. Para o soberano, se as leis estivessem gravadas, todos poderiam obedecê-las em qualquer lugar do reino. Deste modo, o código apresentava uma série de penas para delitos em todos os âmbitos da vida, seja doméstico ou profissional, em relação à propriedade de imóveis e escravos. As punições previstas variavam de acordo com a condição social da vítima e do infrator. Dele se extraiu a lei de Talião, que pregava o princípio do olho por olho, dente por dente. Todo aquele que cometesse algum delito teria uma punição proporcional e equivalente ao dano que tivesse causado. Após a morte de Hammurabi, o primeiro Império Babilônico passou por um processo de enfraquecimento que contou com intrigas políticas e rebeliões populares. Além disso, a chegada de povos estrangeiros contribuiu para o fim do domínio babilônico. Nesse período, destacaram-se os ataques dos cassitas e dos hititas.
Os assírios eram um povo que habitava a região norte da Mesopotâmia e que, ao longo do segundo milênio a.C., organizaram uma sociedade extremamente militarizada. O seu exército era considerado o mais poderoso e organizado de seu tempo. Formaram um exército profissional que treinava constantemente e utilizava armas de metal e carros de guerra puxados por cavalos. Ficaram conhecidos por sua crueldade em campos de batalha, porque faziam uso de técnicas de tortura e execução muito duras. A partir da formação de um exército profissional, eles iniciaram a conquista da Mesopotâmia e por volta de 1200 a.C. já haviam conquistado praticamente toda a região. Um dos reis mais conhecidos dos assírios foi Assurbanipal, que foi o responsável por mandar construir a grande biblioteca de Nínive. A cidade de Nínive era a capital dos assírios. A biblioteca de Nínive concentrou inúmeros blocos de argila com escrita cuneiforme, com importantes registros sobre a vida política, social e cultural dos povos da Mesopotâmia, o que permitiu aos historiadores ampliar os conhecimentos sobre a região. Os assírios eram politeístas e acreditavam em deuses que simbolizavam o Sol e os planetas. Também demonstravam conhecimento da astronomia. A economia assíria era baseada no saque e nos tributos adquiridos na guerra. Os povos conquistados passavam a ser tratados como servos. Também atuavam de maneira rudimentar a agricultura e o comércio. A arte assíria era marcada pelo realismo, com baixos relevos e demonstrando a vocação bélica e da caça. As representações eram figuradas em baixo relevo na cerâmica, em tapetes e joias. Durante o reinado de Assurbanipal, o Império Assírio sofreu um grande declínio e em 612 a.C. foi conquistado pelos caldeus, auxiliados pelos medos, povo que habitava as planícies do Irã. Os caldeus são um dos povos da antiguidade que conquistaram e habitaram a região sul da Mesopotâmia, conhecida como Caldeia, que hoje é o atual Iraque, a Síria e a Turquia. Eles são citados na Bíblia como os destruidores de Jerusalém, que, sob o comando do rei Nabucodonosor, levou o povo judeu para o que ficou conhecido como o cativeiro babilônico, o exílio. Tendo origem árabe, os caldeus se uniram aos medos e derrotaram os assírios, formando um grande império, o Segundo Império Babilônico, ou Império Neobabilônico. É por esse motivo que os caldeus também são chamados de Novos Babilônios. A primeira invasão dos caldeus ocorreu em 612 a.C., com a tomada da capital assíria Nínive. Após a morte de seu pai, Nabopolassar, Nabucodonosor, em 586 a.C., continuou a conquista das terras e reconstrução das cidades que foram destruídas pelas guerras. Esses são os dois reis mais importantes do Império Caldeu e o governo de Nabucodonosor foi um dos períodos mais áureos da Mesopotâmia. A organização social dos caldeus era baseada na monarquia despótica e teocrática, existindo um rei, que era o comandante do império, e abaixo dele os nobres, sacerdotes, comerciantes, pequenos proprietários e os escravos. As principais atividades entre quase todos os povos que habitaram a região mesopotâmica era a agricultura, a criação de animais e o comércio. Somado a essas atividades, ainda existiram os inúmeros serviços de reconstrução da Babilônia, no período da conquista dos caldeus. A religião dos caldeus era politeísta, cultuando diversos deuses que mantinham relação direta com a natureza e os animais. A capital do império era a Babilônia, repleta de palácios e muralhas, destacando-se também os jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a Torre de Babel, que foram edificadas no período do imperador Nabucodonosor, que governou cerca de 40 anos. Após sua morte, houve um enfraquecimento do império e a partir de 539 a.C., eles foram dominados pelos persas, sob o comando do rei Ciro. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula e eu aguardo você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para continuar acompanhando o nosso trabalho. Não se esqueça de baixar nossa aula em PowerPoint, que está na descrição deste vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.